Eu acho que é interessante falar assim. Tá me enrolando, segura. Pra você começar, ver se você acerta. Tá bom. Aí o menino retorna pro armário lá. E aí, eles acham tudo, eles acham tudo estranho. Aí atiram na Maura, que ia ajudar ele. E aí para tudo. Para como? Para o tempo. Para. Mas visualmente como fica? Com todo mundo congelado. Congelado. Todo mundo? Mannequin Challenge. Menos a Maura e o menino. É mesmo? E aí, Ela pega a bala, faz aquele clássico do congelado. Sim. Pega a bala, olha. Você consegue já... Claro. É Matrix, né? O esquema de uma realidade gerada por computador. Então, e aí tudo é uma simulação. Uma simulação. Só que no final... Mas ela... A Maura e o moleque são os principais, então... Não, então, e aí o cara que sobe também no navio, Sim. ele começa a ter um protagonismo conforme vai desenrolando a história e descobre que ele é o marido dela. E que o experimento, de uma forma geral, foi criado por eles dois por causa da perda do filho. Ah, tá. E é um loop. E o filho é aquele moleque? É o menino. E por que se dá daquele jeito? Não foi no navio? Foi em alguma coisa relacionada ou não tem a ver? Então, no último episódio, o que acontece? Ela acorda da simulação e ela tá numa nave espacial em 2099. Ah, vai tomar no cu. Ah, não, velho. Sabia que você ia odiar. Porra! Não. Aí. Chamada Prometheus, a nave, inclusive. Tchau, meu Deus. verdade. E eles filmaram no mesmo set de Alien, inclusive. Sério? Aham. Isso eu sabia. Então, tomam numa nave, uma simulação, num navio, numa época muito anterior. Na teoria, para eles aceitarem a morte do filho, trabalharem isso. Mas aí acaba. Então a série mostra eles no espaço, ela olhando pela janelinha, aquela puta nave, mostra o ano, Não 2099. Tá na Terra, Não, mostra a Terra. A nave tá no Ah, espaço. que ano que é? 2099. Tá. A gente vê o nome da nave Prometheus e acaba a série, acaba a temporada. Mas eles também... Tem alguns detalhes que são... Isso pode ser mentira? Puta, e se for uma simulação dentro da simulação, eu quero meu dinheiro de volta. Eu acho que é. Pode, não, Aí é demais, né? Aí já é demais. Eu realmente acho que é. Sério? Eles estão em Sim, 3099. quando, nos detalhes da telinha, quando ela vê, primeiro que tem uma frase, que eu acho que você ainda não chegou nessa parte, que é que seu café te acorde antes da realidade. Não. E aí ela tira e ela vê a tela, aí tem o mesmo número de tripulantes que tinha no Prometheus. E aí tem mais a galera que trabalha no barco. E as coordenadas são bem parecidas com quando ele recebe a coordenada de onde estava o Sei. Prometheus. Então dá a entender que é o mesmo Prometheus, entendeu? Só que ao invés de ser na roupagem de navio, é numa nave. E a galera... Tem muito tripulante nessa nave, ou não dá pra saber ainda. A gente vê os personagens principais dormindo na simulação, assim, nos pods. Eu falei tripulantes, mas era passageiros, é a mesma quantidade, e tripulantes tinha 550, coisa assim. E aí ela aparece como se ela estivesse falando com o irmão, e aí ele fala, bem-vindo à realidade, como se ela tivesse acordado da simulação. Mas eu acho que é outra. Eu também acho que não... Puta, eu já não ia gostar. Aí o pai dela também tá envolvido, né? O pai dela é o Kai Byrne de Game of Thrones. Parece que ele que tá meio que coordenando. São todos pickles no final. Pronto, virou Rick and Morty. É isso. Eles vão dar outra reviravolta. Eu não sei qual, mas com certeza vão dar outra reviravolta. Eu acho que tem a questão do loop, né? Por que aquilo é em loop? Em loop? É em loop. Tem um momento até que o filho e o pai, eles começam... a gente nunca chegou tão longe. Pela primeira vez a gente chegou tão longe. Acho que ela vai conseguir Eles acordar. isso, tem essa descoberta que Meio o aquele filme do Tom Prometheus... Cruise lá, que Vanilla Sky? rebuta, não, que rebuta. Lá do, sim. O do futuro. Sim. Tem uma hora que revela, né? Que eles estavam no Prometheus, na realidade. Porque... E eles não encontram as pessoas justamente pelas coisas que a gente vê acontecendo no Kerberos. Que são as pessoas se tacando, as pessoas não conseguem sobreviver. Então, reseta a simulação. Então, o Prometheus se foi. Tem uma nova simulação com o Kerberos. Só que a gente vê até que tiveram outras antes. Sabe? Tipo, quando o Prometheus estava indo de Londres para Nova York... Tinha o Athena, o barco Athena que sumiu, sei lá. Não que tem. Meio parecido também um pouco com Westworld, né? Aquela parte os caras ficarem rodando simulação até... Na quarta temporada teve isso, né? Teve o multiverso da tecnologia. Que aliás foi cancelada, sério. Foi cancelado. Foi. Isso é um papo bom também. Mas e aí?
O que vocês acharam dessa resolução? Cara, então, eu sabia que ia ter um grande twist no final. Eu sabia porque eu participei da campanha de divulgação dessa série da Netflix e a campanha era contratar 99 influenciadores pra plantar spoiler falso pra proteger as pessoas do spoiler real, porque eles também, a galera vai maratonar e vai divulgar vai ter logo, uma então vamos privilegiada. contratar uma galera pra divulgar spoiler falso. É uma brincadeira, vocês contratam aí, faz uns tweets, faz uns vídeos plantando spoiler falso pra proteger a galera do spoiler real. E lá no briefing já dizia, então a série termina com um grande cliffhanger, não sei o quê. Então eu já sabia, mas assim, mesmo se você não tivesse lido, já era óbvio, conhecendo os criadores de Dark, você sabe que vai ter um puta gancho, não sei o quê. Ficou muito em cima do Triângulo das Bermudas, né? De ser aquele negócio. Fala bastante, o Triângulo das Bermudas, tem no pôster, né? Você vê o triângulo no mar lá. Cara, eles brincaram com tudo que foi possível pra causar mistério, pra ter teoria. Eles fizeram isso muito bem, não é fácil. Não é fácil você ficar plantando sementinha e contando com o engajamento das pessoas para irem atrás. Isso rolou legal, as pessoas foram atrás, pesquisaram, tiveram interesse. A Nath tem 70 vídeos explicando a série, também. Tenho. O que você explica? Você explica cada detalhezinho. Exatamente. Eu, sinceramente, acho que o final ele é uma outra simulação. Porque uma das coisas que a série ela faz bastante paralelo é sobre o que é a realidade. E eles têm várias passagens, tanto bíblicas quanto no próprio estudo do pai, né? Só que os criadores de Dark, de uma forma geral, eles sempre tiveram questões muito humanas, como todo sci-fi, né? Sempre tem muita tecnologia ali, mas o entorno, no final, é sobre relações humanas. E a gente começa vendo que 1899 quando a gente descobre em certo momento que o pai da Maura, ele era o dono da companhia de navios. Ela tinha o mesmo sobrenome. E aí ela começa a falar sobre o pai dela. Ela fala, mas ele não tinha navio, ele era médico. E aí ela fala que ele iniciou um experimento porque a mãe dele tinha Alzheimer, quer dizer, a mãe dela tinha Alzheimer, e ele queria entender mais o cérebro humano e o porquê que as pessoas esqueciam, começa a série assim. falando sobre o cérebro. Exatamente, fala sobre, tipo, o oceano, como é a vastidão do desconhecido. Começa comparando a mente com a vastidão do oceano. Que, tipo, você pode mapear, mas você não sabe o que tem no fundo do oceano, então é o desconhecido e tudo mais. Então, o pai, ele inicia esse experimento para tentar entender o porquê o cérebro esquece. E depois, quando se revela que tinha esse marido da Maura, o filho, fala de um experimento dela, que ela até fala assim, mas eu lembro de ser médica, não de ser paciente. Que ela até no primeiro episódio ela ajuda fala, lá, né, a Tove. E aí, grávida. que tá grávida. E aí ela fala que ela lembra de ser médica, não paciente. E depois se revela que ela e o marido fez o experimento que era para não esquecer da memória do filho. Então o que dá a entender é que a série ela teria como se fosse 2 experimentos, que o pai, porque eles falam que ela tenta suprir o luto dela, por isso que ela não lembrava que ela tinha filho, porque ela acreditava que ela nem podia ter filho, né? Sim. Então a gente nesse caso teria meio que 2 experimentos, um do pai para conseguir lembrar as coisas e o dela para esquecer, para suprimir essas memórias. Só que eu honestamente acredito que o marido no final ele fez todo um outro experimento, já que ele é o programador de tudo, para ele ter a Maura para ele. É sempre sobre você ter a pessoa para você, sabe? É sobre você não perder a sua mulher que perdeu a memória e esqueceu de quem era você. E ele fala muito também sobre as emoções humanas, né? De, o experimento não dá certo enquanto você tiver emoções. Aí tem até assim, tem umas teorias que eu fiquei inspirando, que seria muita doideira. Tipo assim, se de repente a Maura não é realmente a mãe dela e ela tem Alzheimer porque ela não se lembra das coisas, sabe? Mas, tipo, quase que nem em Dark, esse vai ser um spoilerzão. Quando descobre que o Adam era o Jonas. E aí o Adam, tipo, o Jonas estava fazendo de tudo para as coisas darem certo. E o Adam, ele não queria porque senão ia apagar a existência do Jonas. Então, o pai seria, na verdade... Porque uma pessoa, por exemplo, com Alzheimer, ela vê, por exemplo, o marido dela velho, não se lembra, acho que é o pai. Ela associa a pessoas próximas, por exemplo. Então, de repente, ele
na sua versão jovem. Porque tem um momento também que ela fala, você não é real. Então ele poderia ser algo da simulação, só que no seu estado jovem, sei lá. E aí ele poderia... Nessa época ele tinha muita emoção, ele estava por trás disso, mas quando ele envelheceu ele viu que ele ter colocado emoção era o problema, sabe? Mas aí é muita pira, mas o que eu realmente acredito é que, tipo, no final... É uma simulação de uma simulação. Dentro de outra uma simulação. Sobreposição, Para quem não tá entendendo, a gente descobriria que é uma simulação dentro da simulação quando dentro dessa nave, por exemplo, alguém se ligasse que está numa simulação ou ligasse que tem outro nível outra camada. Outra camada. É porque ele fala muito também, tipo, em um dos questionamentos sobre a realidade, ele chega a falar que a realidade também é o que te fazem acreditar que é. E o marido dela fala, você precisa acordar pra realidade, sei lá o quê. Então, enquanto ela acredita que ela tá na realidade, aquilo não é uma simulação. Entendeu? Esse questionamento de realidade é bem legal e Matrix fez muito bem isso, né? Não, tem um filme que é exatamente isso, de uma realidade dentro de outra, que é 13º Andar. Lembra desse filme? Não, acho que não. Eu não vi também. É isso. Os caras estão numa realidade, aí tem um cara estranho, aí seguem esse estranho, vê que ele entra num lugar e depois descobre que ele... Seguem ele, ele é o cara que criou aquela realidade. E aí os caras ficam putos e tal, né? Não sei o quê. Aí esse cara que criou essa realidade descobre que tá numa realidade muito mais foda. Sim. Entendeu? Não sei se vocês se lembram, né? Mas num dos primeiros diálogos do Morpheus com o Neo em Matrix, quando ele tá explicando pro Neo o que é Matrix, eles entram lá naquele lugar lá no... Branco, tudo branco. Aí o Neo pergunta, isso aqui é real? Aí o Morpheus pergunta, o que é real? Real é o que você pode sentir? O que você pode pegar? Você acha que você tá respirando ar? Sabe? Então, o real é o que sua mente aceita que é real. Então a simulação... Tanto que tem muito sonho que você sua, que você acorda cansado porque seu cérebro com tá medo. Que tá acontecendo. Sim. Então a série traz muito isso, traz muito questionamento filosófico, mistura muita mitologia, constrói um bom mistério, traz religião. Eu lembrei muito de Torre de Babel. A história de Torre de Babel. Coisa pra caramba. E eles fazem... Torre de Babel, Leni, ajuda aí. Torre de Babel... Os caras falavam na Bíblia, né? Eles falavam a mesma língua, só que eles estavam construindo uma torre para chegar até o céu, na posição de Deus ou perto de Deus. E aí é lançado um lance que os povos começam a falar línguas diferentes. Exato. Eles queriam se precaver de um segundo dilúvio. Exato. Então, é verdade. Vão fazer uma torre até o céu. Só que Deus já tinha prometido que não ia ter um segundo dilúvio, ele fica bravo e faz todo mundo falar línguas diferentes, e é dali que surgem as diversas línguas do mundo, né? Exato. Pode ser um paralelo